meus queridos alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de estudos paraenses. Nessa aula, a gente vai lembrar dos pontos principais que nós tratamos nas nossas aulas anteriores. Então, eu te aconselho a prestar bastante atenção, porque a nossa prova vai estar baseada nessa revisão, tá bom? Qualquer dúvida ou qualquer aprofundamento, você pode voltar nas aulas que nós já tivemos aqui anteriormente, tá bom? Então pega lá o teu livro, certo? Presta bastante atenção no que a gente vai falar aqui, bora estudar. Muito bem, queridos, então essa é a nossa aula de revisão, tá? Eu preciso que você preste bastante atenção, porque essa prova vai estar baseada aqui nessa aula, tá? Qualquer dúvida, se você tiver dúvida de algum conceito, alguma coisa assim que a gente já trabalhou, tá? Em outra aula, então, você pausa aqui, abre a outra aula, tá? Reveja para poder continuar, tá bom? Porque aqui a gente vai só trabalhar com os pontos principais. Mas vai te ajudar pra caramba, tá bom? Como é que a tia fez? A tia dividiu, tá? Em perguntas importantes, tá? Que você precisa saber para poder resolver a tua prova, beleza? Então, primeira delas, o que é a Amazônia? Lembra, nós falamos lá na primeira aula sobre o que é a Amazônia. A Amazônia, ela é a maior floresta tropical do planeta, tá? E ela possui vários ecossistemas. Então, ela é considerada um bioma porque ela tem vários ecossistemas. Então, nós estamos aqui no meio da maior floresta tropical do planeta. Tá? E o que tem na floresta amazônica? Você vai dizer assim, tem árvore, tem bicho, né? Tem flor, tem inseto, tem tudo isso, mas a gente tem um nome específico, né? Por quê? Porque ela tem uma infinidade de espécies vegetais e animais. Então, essa variedade de espécies vivas a gente chama de biodiversidade. Então, a floresta amazônica, ela tem uma grande biodiversidade que precisa ser preservada para que continue aqui, tá? Então, aqui a gente já tem duas perguntas importantes. O que é a Amazônia? Maior floresta tropical do planeta. E o que tem na floresta amazônica? Uma grande biodiversidade, tá? Continuando. Agora, lembra onde fica a Amazônia? A gente falou que a Amazônia ela fica dentro e fora do Brasil. Lembra? Então, ó, dentro do Brasil, aonde que fica a Amazônia? São nesses estados que você está vendo aí, tá? Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Essa é a Amazônia brasileira. A gente chama de Amazônia Legal. Tá bem aí grande para você, tá? Amazônia Legal é a parte da Amazônia que fica dentro do Brasil, tá? Mas lembra, a Amazônia também fica fora do Brasil, porque ela é uma floresta, então ela é muito extensa, ela é muito grande, ela não se limita ao nosso país. Essa parte da Amazônia, que ela está em outros países, não só no Brasil, tá? A gente tem aqui nesse mapinha, olha bem, tá? Ó, a parte aqui do Brasil, que é a Amazônia Legal, né? Mas também tem em outros países, tá vendo? É tudo isso que tá em verde aqui. Então, também tá na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tudo isso que tá em verde aqui é a Amazônia. E essa parte que fica fora do Brasil, a gente chama de Amazônia Internacional, tá? Então, é a parte da Amazônia que fica fora do Brasil. A Amazônia Legal é a parte da Amazônia que fica dentro do Brasil, tá aqui os estados, tá? E a Amazônia Internacional, olha o nome, né? Se é internacional, então é de fora do Brasil, né? Assim fica mais fácil de lembrar, né? Então, é a parte da Amazônia que fica fora do Brasil, em outros países, tá? E aí a gente viu um pouquinho sobre a história, né, da nossa região. Como que a nossa região ganhou esse nome? Amazônia. O nome Amazônia vem do nome do rio, do principal rio da nossa região, que é o rio Amazonas. E como que o rio Amazonas ganhou esse nome, lembra? Ó, veio de uma história, né, que os europeus conheciam. Então, lá na Grécia Antiga, havia uma lenda sobre uma sociedade que era formada só por mulheres, né? E essas mulheres, elas eram mulheres guerreiras, fortes, elas eram chamadas de Amazonas. Pois bem, quando os europeus chegaram aqui na nossa região, eles viram mulheres guerreiras, mulheres que usavam arco e flecha, que brigavam também, e que eram muito parecidas com as lendas que eles tinham ouvido lá na Europa, né? Com essa lenda grega aqui, tá? Por isso, eles passaram a chamar o rio onde eles estavam como o Rio das Amazonas. E aí, posteriormente, ele ficou só como Rio
Amazonas, tá? Então, o nome do rio Amazonas e da nossa região, né, a Amazônia, que deriva do nome do rio, vem justamente dessa lenda aí, dessa ideia, tá? Que os europeus, né, achavam que tinham conhecido as Amazonas e o nome do rio acabou ficando Rio Amazonas, certo? Agora vamos lembrar onde fica o estado do Pará, né? O estado do Pará ele fica dentro da Amazônia. Então, a gente primeiro falou sobre a Amazônia, porque a gente está na Amazônia, mas lembra que a nossa matéria é estudos paraenses, então a gente precisa entender do nosso estado, certo? Então, aonde que fica o Pará? Nessas três partes aí que você tá vendo colorido, tá vendo? Ó, o Pará, ele é parte da Amazônia, ele é parte da região norte e ele é parte do Brasil. Vamos lembrar? Então, dentro da Amazônia, né? Lá está a Amazônia Legal. Então, você lembra o que é a Amazônia Legal, né? É a Amazônia brasileira. E o Pará, ele faz parte da Amazônia brasileira. Ó, lá está o nosso estado, bem no meio da Amazônia. Então, o Pará é parte da Amazônia. O Pará também é parte da região norte, né? Tá bem aqui o mapa da região norte. A Amazônia Legal tem 9 estados, mas a região norte ela só tem 7, tá? E aí o Pará é um dos 7 estados que faz parte da região norte brasileira. Sim, o Pará está na Amazônia e o Pará é da região norte. E claro que o Pará faz parte do Brasil, porque ele é um dos 26 estados brasileiros, né? Então, lá está o Pará. Então, onde é que fica o Pará? Ele fica no Brasil, especificamente na região norte, dentro da Amazônia, tá? É aí que está o nosso estado. Então, a gente sabe bem identificar agora, né, onde que fica no mapa o nosso estado. E você lembra quantos municípios tem o nosso estado? Lembra? 143 municípios. É muito? É, mas não é o estado com o maior número de municípios, tá? Tem estados no Brasil que tem muito mais. Mas é bastante município, né? Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. E uns municípios bem grandes, outros bem pequenininhos, né? O maior município do Pará, por exemplo, é o município de Altamira. O menor é o de Marituba, né? Que fica aqui bem próximo de Belém. E qual a capital do estado? Isso é fácil. Hein? Belém, né? A capital do nosso estado é Belém. Lembra que na capital ficam ali os órgãos onde o governo, né, pode decidir sobre o que vai acontecer, né, no restante do estado. Lembra que o Pará ele é dividido em mesorregiões e micro-regiões? Agora você lembra por que ele tem essa divisão? Porque isso ajuda na administração do estado, tá? Então, como o Pará é um estado bem grande, ou seja, o território dele é grande, precisa ter essas divisões para a gente poder, para a gente não, para o governo, né, poder administrar melhor o nosso estado. E aqui a gente vai só lembrar um pouquinho, né, no mapa vocês fizeram até uma atividade sobre isso, sobre as mesorregiões. Então, ó, mesorregiões nós temos apenas 6, tá vendo? Ó? Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Sudeste Paraense, Nordeste Paraense, o Marajó e a Metropolitana de Belém. Então, nós estamos daqui, ó, na região metropolitana de Belém, tá? Então, são apenas 6. Bem aqui do lado, você tem a listagem delas, tá? Então, essas são as mesorregiões. E essas mesorregiões, elas são divididas em micro-regiões. Aí, as micro-regiões, elas são, né, em maior número, tá? É tudo isso que está coloridinho aqui para a gente ver, tá bom? Então, cada um desses é o que a gente chama de micro-região. Tanto faz, ou a meso ou a micro-região, elas existem, essas divisões existem para quê? Para melhor administrar o Estado, tá? Correto? E quem que administra o Estado, no fim das contas, tá? O governador e os deputados estaduais. Lembra? A gente viu uma aula todinha só sobre isso, né? Então, o governador, ele é escolhido, tanto o governador quanto os deputados estaduais, né? São escolhidos através das eleições, né? Os adultos que estão lá na idade correta vão lá, votam e escolhem esses governantes para que eles administrem o nosso estado, tá? Os deputados estaduais, eles trabalham na Câmara Estadual e eles têm a função de fiscalizar o governador, né, para que ele não haja mal com a sociedade. E, ao mesmo tempo, o governador tem a função de administrar ali, né, todo o estado, tá? Vamos lembrar quem administra o Brasil, aproveitando aqui, né? Então, se o estado quem administra é o governador e os deputados estaduais, o Brasil quem administra é o presidente, os deputados federais e os senadores. Todos eles são escolhidos através do voto, tá? Todos eles são escolhidos através das eleições.
No caso aqui da administração do Brasil, os deputados federais e os senadores juntos, eles formam o que a gente chama de Congresso Nacional. Então a gente pode dizer que quem administra o Brasil é o presidente e o Congresso Nacional, tá? E você sabe qual é a capital do Brasil? A gente viu que a capital do estado é Belém. E a capital do país? Brasília, tá? Então não esquece, a capital do país, a capital do Brasil é Brasília, certo? E aí nós vimos sobre os nomes pátrios. Lembra dos nomes pátrios, né? Vou me tirar um pouquinho aqui. Então, ó, nomes pátrios, tá? O que são os nomes pátrios? São aqueles adjetivos que são dados às pessoas dependendo do local aonde elas nasceram. Então, por exemplo, se na prova eu te perguntar assim, olha, quem nasce no Amazonas é o quê? Acha aí no mapa. Amazonense, ó, tá bem aqui, amazonense, tá? E quem nasce no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul é gaúcho ou Rio Grandense do Sul. E quem nasce no Rio de Janeiro? Aí você pode dizer assim, é carioca. Não, lembra que a gente falou, né? Carioca é quem nasce na capital do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro. Mas no estado, que é o que interessa pra gente aqui, chama Fluminense. Não interessa se ele é flamenguista, ele vai ser chamado de Fluminense, tá? Porque neste caso aqui não tem nada a ver com o time de futebol, tá? Então, esses são os nomes pátrios, tá? Nós tratamos sobre eles na nossa aula, então leia com calma, grave direitinho, né? Quem nasceu onde, como que chama, quem nasce na Bahia é baiano, né? Se o meu amigo ele é alagoano, ele nasceu em que estado? Ele nasceu em Alagoas. Mas se o meu primo ele nasceu lá no Mato Grosso do Sul, tia, então ele é o quê? Mato Grossense do Sul, tá? Então presta bem atenção, beleza? Certo? E a gente falou, né, sobre as atividades econômicas importantes da nossa região, ou seja, o trabalho. A gente sabe que o trabalho é uma coisa importante, né? Os adultos precisam trabalhar, né, para poder ter renda e comprar as coisas de necessidade básica, pagar as contas, né, sustentar você. E quais são essas atividades econômicas importantes aqui na nossa região? A indústria, que são aquelas pessoas que trabalham em fábricas, né, que precisam fabricar coisas que a gente precisa utilizar. A agricultura, que produz a nossa comida, né, arroz, feijão, café, tudo isso vem da agricultura. A pecuária, que são os criadores de animais, né? A carne que a gente come, o leite que a gente bebe, o queijo, são todos derivados da pecuária, tá? Vem daí dessa atividade econômica. E o turismo, sim, tem algumas cidades, alguns locais no Brasil que são cidades turísticas, ou seja, eles criam ali atividades para atrair pessoas para conhecer esses lugares, e essas pessoas ali, né, gastarem o seu dinheiro, enfim, se divertirem, e essas cidades vivem do que a gente conhece como turismo, tá? E aí nós terminamos falando sobre o que é cultura. Claro que o conceito aqui é o mais básico, porque você vai rever sobre isso mais lá para frente, né, no seu quinto, no seu sexto ano. Mas só para a gente entender o que é cultura. É o nome que a gente dá ao modo como as pessoas de um lugar vivem, né? Então, a maneira como elas trabalham, dançam, comem, falam, tudo tem a ver com cultura. Então, a gente que é paraense tem a cultura paraense, né? Tem o tacacá e inúmeras outras comidas que são típicas da nossa região, danças específicas, né? A arte, a música, a maneira como a gente fala, tudo isso tem a ver com a nossa cultura, certo? Então, aqui a gente viu os pontos principais de todo o nosso conteúdo, tá? Então, se você prestou bem atenção, você vai se sair muito bem na sua prova, certo? E estude, tá? Preste bem atenção aí na descrição da sua aula para saber qual é a atividade que você tem que fazer, beleza? Se cuida e eu espero que você faça uma boa prova e que a gente se veja em breve. Tchau!